5 personagens que derrotariam Saitama, e o último é o mais apelão de todos. Primeiro temos o Alien X, que além de ter uma escala de poder superior, diferente dos receptáculos do God, que geralmente estão limitados a poderes relacionados à energia cósmica, como cortar dimensões, abrir portais, gerar explosões radioativas, ou mesmo voltar no tempo, o Alien X pode manipular a realidade. O segundo aqui é o Rimuru, que venceria o Saitama devido à sua vasta gama de habilidades, que inclui manipulação da realidade e imunidade a ataques físicos, enquanto o Saitama confia principalmente em força física bruta. O terceiro aqui é o Anos, que não se limita à força bruta, velocidade ou durabilidade. Seus poderes operam em um nível conceitual, manipulando a realidade e a lógica, o tempo e o próprio destino. E enquanto o Saitama pode anular um ataque físico ou de energia, ele não tem como resistir a uma manipulação de causalidade, ou mesmo da própria existência. O quarto aqui é o Bills, que aí é simplesmente um Hakai Shao. E por fim tem o mosquito da casa do Saitama, que ele nunca foi capaz de vencer. Você nunca mais vai ver Spy X Family do mesmo jeito depois dessas teorias. E se a Anya fingisse ser mais boba do que realmente é? Ela lê mentes o tempo todo. E pode estar manipulando situações para manter a família unida. Lloyd é o melhor espião do mundo, mas quase não sabemos nada da infância dele. Será que ele perdeu a própria família na guerra e criou essa missão como forma de sobreviver? Yor vive 2 vidas, mãe carinhosa e assassina mortal. Mas e se um dia alguém ameaçar a Anya? Será que ela seria capaz de tudo? Uma criança que lê mentes pode mudar o mundo. E se a Anya for a verdadeira arma secreta para acabar com o conflito entre os países? Qual teoria você acha mais provável? Comenta aí e segue pra parte 2. O vilão final de Bleach não deveria ser o Yhwach. Pelo menos essa é uma teoria interessante que muitos fãs da obra têm. Nessa teoria, após derrotarem o Rei Quincy juntos, o Aizen não seria levado de volta para o Mugen, mas sim aproveitaria a oportunidade para escapar de vez e tomar o poder do Rei das Almas para si, o que faria com que o Ichigo obviamente não permitisse. Os dois entrariam em um confronto épico, com Aizen revelando sua Bankai e o Ichigo finalmente revelando a habilidade especial da sua nova Bankai para vencer o vilão. Seria o X1 definitivo que colocaria um fim na discussão sobre quem é mais forte, que claramente é o Ichigo, e que daria um pau de novo no Aizen. E você se inscreve para ganhar uma Rikifune. Esse é o detalhe secreto na batalha final de My Hero Academia que apenas os fãs mais hardcore pegaram, e eu tô falando da épica cena do Deku dando o soco final do One for One no corpo do Shigaraki no episódio 8 da última temporada. Porque caso você não tenha percebido, a cena do último Smash do Midoriya faz um paralelo claro com o primeiro Smash que ele deu ainda na seleção para entrar na UA, que foi contra o robô gigante para salvar a Uraraka. E eu confesso que essa cena quase fez o ADM chorar. E você? Que o Giovanni, que é o dono da equipe Rocket, é o pai do Ash. O pai do Ash é do mal, então? Você já reparou que a Jessie e o James da equipe Rocket, eles são muito ruins? E mesmo assim o Giovanni não demite eles. Tem uma série especial do Pokémon que se chama Pokémon Live Show, que é um musical do Pokémon com pessoas mesmo, fantasiadas e tal, né? No musical tem um momento que fica muito claro que a mãe do Ash teve em algum momento uma relação com o Giovanni, que é dono da equipe Rocket. E aí, inclusive, o Ash ele nunca fala do pai dele. Ele nunca falou. Tem alguns episódios que mostra a mãe do Ash junto com um cara muito igualzinho o Giovanni. A teoria também afirma que o Pikachu era do casamento ali, era um Pokémon que era do casamento, sabe? Só que aí, olha a pira. Ele sabe que o Ash é filho dele e o Pikachu tá sempre com o Ash, que era o Pokémon deles ali que eles mais amavam. Ele contrata a Jessie e o James sabendo que eles são ruins. Por quê? Porque eles estariam de maneira indireta cuidando do Ash e do Pikachu. Não. Ele sendo ruim, o Giovanni consegue ter controle do Ash, onde o Ash e o Pikachu estão, onde eles vão, se vai acontecer alguma coisa ruim. Eles vão tudo falar pro Giovanni, entendeu? O Leório é sinistro, cara. E eu acho que o Jin ainda copiou os poderes do Leório, porque o poder do Leório no continente escuro vai ser importante. Eu gosto da cena que o Hisoka carrega o Leório, cara. O Hisoka nunca fez isso com ninguém. Cara, eu também fiquei pensando nesse negócio, cara. Carrega Será que o Leório ele tem vontade até de lutar chegar com o Leório em algum momento? Então, e o Leório é o protagonista esquecido, né? Esse anime mesmo aqui, o 2011, matou o Leório, porque o Leório no mangá, ele faz um monte de coisa da hora, cara. É muito mais do que aquele soco que ele deu. Vixe, muito mais, cara. Muito contraste das coisas. A gente tem um moleque que faz parte de família de assassino. A gente tem o filho de um dos maiores hunters do mundo. A gente tem o último membro do clã Kuruta, Leório.
É tipo o Coabra, né? É o coitado? Coabra, quer focar nos estudos. Na minha opinião, porque eu gosto muito do Leório. A família é mais foda que os três. Cara, pior que de potencial ele é mesmo. Tanto que mais à frente, a gente vai chegar nessa parte do arco aí, mas o pai do Gon elogiou pra caralho o Quem Leório, bateu cara. no Jin, né? Então. Dos 4, quem bateu no Jin? Não, e quem né? que o Jin copiou os poderes? Leório. Né? Leório. O Leório é sinistro, cara. E eu acho que o Jin ainda copiou os poderes do Leório, porque o poder do Leório no continente escuro Vai ser importante. vai ser importante. O cara Só de solo o lembrar desse continente escuro, cara. O cara sola o continente escuro, velho. Não, mas esse poder do Leório é muito roubado. É cara. bom, Já cara. pensou ele arrancar o coração? Cara, ele é o do assassino perfeito. É que ele tá precisando pra ser médico, mas ele pode matar qualquer um. Então dentro do coração ali. A teoria que prova que o Nagi vai voltar para Blue Lock durante a Copa do Mundo Sub-20. Então, está rolando uma teoria sobre as páginas finais do último capítulo do spin-off Blue Lock Episode Nagi, o capítulo 36 chamado Eu Ainda. Nessa cena vemos que Nagi está agarrando um uniforme da seleção da Blue Lock, mas vestindo o uniforme básico, o mesmo que os garotos do lado B do Buratsta também irão usar. Parece que ele está se dirigindo ao jogo da Blue Lock 11 contra o 20, mas não. Nagi está indo para uma partida diferente, pois vemos que os torcedores estão vestindo acessórios e camisas da Blue Lock, coisa que não tinha naquela partida. Outras diferenças são que Nagi aparece sem as luvas que ele tinha ganhado de Rel naquela partida e também entra sozinho pelo corredor. Além disso, temos uma bandeira do Japão aparecendo sobre o logo principal, coisa que também não tinha. Tudo isso nos indica que Nagi ou está se imaginando naquela situação ou está se encaminhando para sua volta na Blue Lock, pois a Copa do Mundo Sub-20 está sendo sediada no Japão e o estádio da Blue Lock é talvez o principal de todos. Então, de acordo com essa teoria, Nagi tem tudo para ser um dos escolhidos para voltar para a Blue Lock. 10 curiosidades sobre Onazi em Blue Lock. 1. Ele nasceu em 1 de fevereiro, sendo do signo de Aquário. 2. Onazi tem 1,77 de altura e seu tipo sanguíneo é O. 3. Seus hobbies preferidos são jogar com o Boabona, comer ao lado de Belo e conversar com o Kuzo. 4. Ele nasceu em Lagos, na Nigéria e tem 19 anos durante a sua apresentação na obra. 5. Seu animal favorito é o caracal, também conhecido como lince do deserto. 6. Sua comida favorita é o bagre frito, que no Japão chamam de namazu. 7. A comida que ele mais detesta é suplemento de proteína, porque acha nojenta a sensação que passa de estar colocando um remédio em seu corpo. 8. Seus filmes favoritos são os da série Homem-Aranha. 9. O que deixa Onazi feliz é quando criam expectativa nele. Ele gosta quando ficam animados com sua presença. 10. Não tem nada em específico que deixe ele triste. Onazi não liga se fizerem algo pra ele, mas não perdoa quem machuca sua família. Se curtiu, deixa o like e considere nos seguir. O passado de Jinpachi Ego foi revelado. Pelo menos um fragmento dele, e é a primeira vez que vemos ele jogando. Jinpachi Ego foi um jogador que encontrou o deus do futebol. No capítulo 328 de Blue Lock, Jinpachi Ego e Yoichi conversam sobre a teoria do Isagi para se tornar o melhor do mundo. Ego então pergunta se o garoto acredita no deus do futebol e diz que já sentiu a presença dele enquanto jogava, ainda que foram apenas por 7 minutos, mas Jinpachi Ego teve uma performance absurda devido a uma força invisível que lhe permitiu ter o melhor aproveitamento de suas habilidades, com tudo dando certo ao seu redor. Essa é a mística do futebol. Porém, Jinpachi, que assim como Isagi também era o camisa 11, conseguiu se aproximar do deus do futebol somente uma vez e sentiu que depois disso foi abandonado por ele. E essa foi a primeira vez que vimos Jinpachi Ego jogando, mesmo que tenha sido uma breve cena.
Em Blue Lock, o deus do futebol é uma representação do Yatagarasu, um corvo lendário de 3 patas da mitologia japonesa e presente no escudo da seleção do Japão, símbolo de orientação e mensageiro da deusa do sol Amaterasu, guiando o primeiro imperador do Japão ao seu destino, representando assim a força, a habilidade e o caminho para a vitória no futebol. Esse é o deus que abençoou o futebol de Jinpachi Ego por 7 minutos e que Isagi afirmou que irá encontrar. O Yatagarasu está presente no emblema da Associação Japonesa de Futebol desde 1931. Ele foi escolhido como símbolo da entidade porque na mitologia japonesa é um guia divino enviado pelos deuses, o que combina com a ideia de conduzir o futebol japonês ao sucesso. Portanto, o deus de futebol de Blue Lock simboliza a orientação, direção correta e vitória inevitável. O Noel Noah possui sim a metavisão e isso já foi mostrado no mangá de Blue Lock. E bom, eu sei que para muitos parece óbvio que o melhor jogador do mundo tem a metavisão, só que tem outras pessoas que acham que não, isso porque não tinha sido mostrado até a última partida da Liga Neo Egoísta, quando Noel Noah expôs seu verdadeiro ego e pudemos ver além de sua aura o tipo de visão que ele estava utilizando. E nós podemos ver que ele estava usando a metavisão combinada com os olhos de flow extremo, que são basicamente aqueles olhos com a esclera preta. Já na parte da íris, claramente tem o padrão de metavisão, porém de uma forma diferente, mais especial, assim como a de Sagiyoichi. Parece que a metavisão de Noel Noah é uma versão muito completa, e a julgarmos pelo seu estilo racional e lógico faz muito sentido. O cara é simplesmente um monstro em todos os aspectos do futebol e por isso o melhor do mundo na obra. A nova arma de Oliver Aiko impede o despertar dos adversários e isso pode destruir vários atacantes na Copa do Mundo Sub-20. O cara não tá pra brincadeira. No capítulo 324 de Blue Lock vimos o Oliver Aiko mudar seu mindset a partir das palavras de Isagi que estava incitando o despertar dos seus adversários. No entanto, isso também foi um incentivo para o Oliver Aiko começar a entender que ele precisava se preparar melhor contra os oponentes e sempre esperar pelo inesperado, pela jogada jamais vista antes e que pode surgir no momento de evolução. É uma defesa preditiva que funciona para acabar com o despertar do adversário. Na prática, o Oliver Aiko fica atento o tempo todo na jogada, esperando até o momento final do adversário, assim conseguindo parar as jogadas imprevisíveis deles no último instante e impedindo suas possíveis evoluções. Quando os oponentes estiverem prestes a se consagrar, eles terão suas esperanças destruídas por Oliver Aiko. O Jinpachi Ego deu seu aval para Nagi trair a Blue Lock. Sim, é isso mesmo. O discurso que Jinpachi Ego deu para os 23 garotos da nova seleção japonesa Sub-20 pareceu ser também pro Nagi. Tudo que Jinpachi falou se encaixa na situação atual de Nagi e esse dilema moral pelo qual ele está passando após receber a proposta do Buratsuta. Nagi está deixando passar a última oportunidade para viver seu sonho pensando no bem da Blue Lock, apegado aos sentimentos que Jinpachi Ego já pediu para que os garotos descartem. Ego não quer que eles joguem por vínculos ou para construir histórias para contar. Eles têm que abandonar essa tolice de jogar pelo bem da Blue Lock. Ele quer que os garotos lutem por eles mesmos e ainda que estejam carregando o sonho do futebol japonês, eles não devem fazer disto o auge de suas vidas. Eles precisam transcender esses egos limitados e colocarem suas carreiras acima de
tudo. O próprio Jinpachi Ego afirmou estar usando eles para realizar seus sonhos e deseja ser usado pelos garotos para que eles realizem os deles também. É um discurso que se encaixa com Nagi, que está apegado demais a Blue Lock, colocando-a acima de seu próprio sonho, ao invés de usar a Blue Lock em prol de si mesmo. Se o Ego pudesse dar um conselho a Nagi, ele diria que um egoísta de verdade sacrificaria tudo pelo seu sonho, mesmo que isso significasse trair a Blue Lock. O Kira vai voltar em Blue Lock. Então, para quem não tinha superado a eliminação do Ryosuke Kira da Blue Lock, agora realmente existem possibilidades da sua volta. Isso porque o presidente da União Japonesa de Futebol, Hirotoshi Buratsuta, fez um acordo com Jinpachi Ego, onde ele poderia levar 3 jogadores à sua escolha entre os 26 convocados para a Copa do Mundo Sub-20. Uma dessas vagas está garantida a Hitoshi Sai e as outras 2 serão decididas em um teste. Hirotoshi quer que Nagi participe, mas também pode acabar levando para o teste antigos membros da Blue Lock e até novos jogadores. O Kira em específico era conhecido como uma joia do futebol japonês, o que pode fazer com que Hirotoshi se interesse bastante por ele, já que ele tem muito interesse em lucrar em cima dos garotos. Além disso, outros jogadores que podem participar do teste são Tokimitsu, Igarashi, Hajime Nishioka, Naruhaya e entre outros eliminados, mas Kira é com certeza o principal nome entre eles. O Hitoshi Sai vai jogar a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção japonesa, mas com uma certa condição: ele não quer participar das fases de grupo. Na verdade, ele quer mais enfrentar a Espanha de Bunny Iglesias, seu possível rival. Esta é sua motivação para jogar este torneio. De acordo com ele, ele não queria ter que usar a Blue Lock como um trampolim. No entanto, tem um sonho que ele precisa realizar, e a Blue Lock vai ser o meio para isso. O velho Buratsuta tem 3 vagas especiais na qual ele pode escolher os jogadores, e uma dessas vagas ele já garantiu para Hitoshi Sai. O New Gen japonês não tinha intenção de participar dessa Copa. No entanto, depois de ver Bunny Iglesias se destacando na final da Copa del Rey, ele ficou empolgado e motivado o suficiente para jogar, mesmo que tenha que usar a Blue Lock para isso. Mas e aí, na sua opinião, Hitoshi Sai vai mandar bem ao lado da Blue Lock ou não? Deixe aqui nos comentários. Por que o Julian Locke não é um New Gen? Então, a primeira coisa que temos que considerar é como sabemos que ele não é um New Gen. E isso acontece porque todos os jogadores que fazem parte deste grupo que foram mostrados até agora tiveram suas apresentações com o título de New Gen acima de seus nomes, exceto o Hitoshi Sai, que só teve seu título de New Gen apresentado depois, já que no início da obra o autor não colocava esses títulos nas apresentações. Já o Locke foi apresentado de forma diferente, tendo sim um título, mas chamado de O Prodígio, e mesmo ele tendo idade para ser um New Gen, ele nunca foi citado como um. Isso porque provavelmente o Locke não é mais um New Gen, só que já deve ter sido um no passado. No entanto, como já se consagrou no futebol profissional há um bom tempo, ele não é mais considerado uma promessa. Locke já é uma realidade para brigar com os melhores do mundo. Os 11 melhores jogadores da nova geração são escolhidos pela FIFA e provavelmente numa premiação anual, assim havendo mudanças entre alguns membros de vez em quando. Por isso, o Locke nunca foi citado como sendo um New Gen. Quem destruiu o sonho de Hitoshi Sai foi provavelmente Bunny Iglesias, o New Gen que joga pelo Barça. A expressão do rosto de Hitoshi Sai diz tudo. Ele fica incomodado com a ótima performance de Iglesias. O atacante
presidente do clube catalão e rival do Real de Toshisai, mas o incômodo dele não é só por Iglesias ser do clube rival, aparentemente é algo mais profundo, como uma antiga rivalidade pessoal, e as palavras de Bunny Iglesias para Isagi nos dão uma grande pista disso tudo. Pessoas felizes como você me dão vontade de morrer. Foi isso que ele disse e pode nos revelar que o ego de Iglesias tende a querer destruir a alegria alheia. O que, se estiver relacionado a Toshisai, pode nos explicar a mudança dele após ir para a Espanha, que passou de alguém que era alegre e feliz jogando futebol para alguém mais distante e frio, e a treta entre eles vem de tempo, por isso que diante de Iglesias, o ego de Toshisai ainda ferve intensamente. O Lamine Yamal de Blue Lock finalmente apareceu e ele é o rival de Toshisai. No capítulo 307 de Blue Lock, Isagi foi para a Espanha, mais precisamente para Barcelona, assistir uma partida entre o Barça de Blue Lock versus o Chico Oride, o Atlético de Madrid da obra. E foi lá que o Isagi conheceu Bunny Iglesias, um novo New Gen de Blue Lock que joga pelo Barça e é um provável rival de Toshisai. Além disso, o Bunny tem algumas semelhanças com Lamine Yamal, como vestir a camisa 19, ser aparentemente canhoto já que ele dominou e chutou de canhota e, claro, ser um atacante e uma jovem promessa do clube catalão. Iglesias é o quarto New Gen a aparecer na obra e já foi apresentado com um golaço, que inclusive incomodou bastante Toshisai, assim nos evidenciando que eles têm uma treta antiga. Eu tô no hype demais pra esse novo personagem. Bunny Iglesias, anotem esse nome. A teoria que prova que o Nagi vai voltar para Blue Lock durante a Copa do Mundo Sub-20. Então, está rolando uma teoria sobre as páginas finais do último capítulo do spin-off Blue Lock Episode Nagi, o capítulo 36 chamado Eu Ainda. Nessa cena vemos que Nagi está agarrando um uniforme da seleção da Blue Lock, mas vestindo o uniforme básico, o mesmo que os garotos do lado B do Buratsta também irão usar. Parece que ele está se dirigindo ao jogo da Blue Lock 11 contra o 20, mas não. Nagi está indo para uma partida diferente, pois vemos que os torcedores estão vestindo acessórios e camisas da Blue Lock, coisa que não tinha naquela partida. Outras diferenças são que Nagi aparece sem as luvas que ele tinha ganhado de Rel naquela partida e também entra sozinho pelo corredor. Além disso, temos uma bandeira do Japão aparecendo sobre o logo principal, coisa que também não tinha. Tudo isso nos indica que Nagi ou está se imaginando naquela situação ou está se encaminhando para sua volta na Blue Lock, pois a Copa do Mundo Sub-20 está sendo sediada no Japão e o estádio da Blue Lock é talvez o principal de todos. Então, de acordo com essa teoria, Nagi tem tudo para ser um dos escolhidos para voltar para a Blue Lock. 10 curiosidades sobre Onazi em Blue Lock. 1. Ele nasceu em 1 de fevereiro, sendo do signo de Aquário. 2. Onazi tem 1,77 de altura e seu tipo sanguíneo é O. 3. Seus hobbies preferidos são jogar com o Boabona, comer ao lado de Belo e conversar com o Kuzo. 4. Ele nasceu em Lagos, na Nigéria e tem 19 anos durante a sua apresentação na obra. 5. Seu animal favorito é o caracal, também conhecido como lince do deserto. 6. Sua comida favorita é o bagre frito, que no Japão chamam de namazu. 7. A comida que ele mais detesta é suplemento de proteína, porque acha nojenta a sensação que passa de estar colocando um remédio em seu corpo. 8. Seus filmes favoritos são os da série Homem-Aranha. 9. O que deixa Onazi feliz é quando criam expectativa nele. Ele gosta quando ficam animados com sua presença. 10. Não tem nada em específico que deixe ele triste. Onazi não liga se fizerem algo pra ele, mas não perdoa quem machuca sua família. Se curtiu, deixa o like e considere nos seguir. O passado de Jinpachi Ego foi revelado.
pelo menos um fragmento dele, e é a primeira vez que vemos ele jogando. Jinpachi Ego foi um jogador que encontrou o deus do futebol. No capítulo 328 de Blue Lock, Jinpachi Ego e Yoichi conversam sobre a teoria do Isagi para se tornar o melhor do mundo. Ego então pergunta se o garoto acredita no deus do futebol e diz que já sentiu a presença dele enquanto jogava, ainda que foram apenas por 7 minutos, mas Jinpachi Ego teve uma performance absurda devido a uma força invisível que lhe permitiu ter o melhor aproveitamento de suas habilidades, com tudo dando certo ao seu redor. Essa é a mística do futebol, porém Jinpachi, que assim como Isagi também era o camisa 11, conseguiu se aproximar do deus do futebol somente uma vez e sentiu que depois disso foi abandonado por ele. E essa foi a primeira vez que vimos Jinpachi Ego jogando, mesmo que tenha sido uma breve cena. Em Blue Lock, o deus do futebol é uma representação do Yatagarasu, um corvo lendário de 3 patas da mitologia japonesa e presente no escudo da seleção do Japão, símbolo de orientação e mensageiro da deusa do sol Amaterasu, guiando o primeiro imperador do Japão ao seu destino, representando assim a força, a habilidade e o caminho para a vitória no futebol. Esse é o deus que abençoou o futebol de Jinpachi Ego por 7 minutos e que Isagi afirmou que irá encontrar. O Yatagarasu está presente no emblema da Associação Japonesa de Futebol desde 1931. Ele foi escolhido como símbolo da entidade porque na mitologia japonesa é um guia divino enviado pelos deuses, o que combina com a ideia de conduzir o futebol japonês ao sucesso. Portanto, o deus de futebol de Blue Lock simboliza a orientação, direção correta e vitória inevitável. O Noel Noah possui sim a metavisão e isso já foi mostrado no mangá de Blue Lock. E bom, eu sei que para muitos parece óbvio que o melhor jogador do mundo tem a metavisão, só que tem outras pessoas que acham que não, isso porque não tinha sido mostrado até a última partida da Liga Neo Egoísta, quando Noel Noah expôs seu verdadeiro ego e pudemos ver além de sua aura o tipo de visão que ele estava utilizando. E nós podemos ver que ele estava usando a metavisão combinada com os olhos de flow extremo, que são basicamente aqueles olhos com a esclera preta. Já na parte da íris claramente tem o padrão de metavisão, porém de uma forma diferente, mais especial, assim como a de Isagi Yoichi. Parece que a metavisão de Noel Noah é uma versão muito completa, e a julgarmos pelo seu estilo racional e lógico faz muito sentido. O cara é simplesmente um monstro em todos os aspectos do futebol e por isso o melhor do mundo na obra. A nova arma de Oliver Aiko impede o despertar dos adversários e isso pode destruir vários atacantes na Copa do Mundo Sub-20. O cara não tá pra brincadeira. No capítulo 324 de Blue Lock vimos o Oliver Aiko mudar seu mindset a partir das palavras de Isagi que estava incitando o despertar dos seus adversários. No entanto, isso também foi um incentivo para o Oliver Aiko começar a entender que ele precisava se preparar melhor contra os oponentes e sempre esperar pelo inesperado, pela jogada jamais vista antes e que pode surgir no momento de evolução. É uma defesa preditiva que funciona para acabar com o despertar do adversário. Na prática, o Oliver Aiko fica atento o tempo todo na jogada, esperando até o momento final do adversário, assim conseguindo parar as jogadas imprevisíveis deles no último instante e impedindo suas possíveis evoluções. Quando os oponentes estiverem prestes a se consagrar, eles terão suas esperanças destruídas por Oliver Aiko.
O Jinpachi Ego deu seu aval para Nagi trair a Blue Lock. Sim, é isso mesmo. O discurso que Jinpachi Ego deu para os 23 garotos da nova seleção japonesa sub-20 pareceu ser também pro Nagi. Tudo que Jinpachi falou se encaixa na situação atual de Nagi e esse dilema moral pelo qual ele está passando após receber a proposta do Buratsuta. Nagi está deixando passar a última oportunidade para viver seu sonho pensando no bem da Blue Lock, apegado aos sentimentos que Jinpachi Ego já pediu para que os garotos descartem. Ego não quer que eles joguem por vínculos ou para construir histórias para contar. Eles têm que abandonar essa tolice de jogar pelo bem da Blue Lock. Ele quer que os garotos lutem por eles mesmos e ainda que estejam carregando o sonho do futebol japonês, eles não devem fazer disto o auge de suas vidas. Eles precisam transcender esses egos limitados e colocarem suas carreiras acima de tudo. O próprio Jinpachi Ego afirmou estar usando eles para realizar seus sonhos e deseja ser usado pelos garotos para que eles realizem os deles também. É um discurso que se encaixa com Nagi, que está apegado demais a Blue Lock, colocando-a acima de seu próprio sonho, ao invés de usar a Blue Lock em prol de si mesmo. Se o Ego pudesse dar um conselho a Nagi, ele diria que um egoísta de verdade sacrificaria tudo pelo seu sonho, mesmo que isso significasse trair a Blue Lock. O Kira vai voltar em Blue Lock. Então, para quem não tinha superado a eliminação do Ryosuke Kira da Blue Lock, agora realmente existem possibilidades da sua volta. Isso porque o presidente da União Japonesa de Futebol, Hirotoshi Buratsuta, fez um acordo com Jinpachi Ego, onde ele poderia levar 3 jogadores à sua escolha entre os 26 convocados para a Copa do Mundo Sub-20. Uma dessas vagas está garantida a Hitoshi Sai e as outras 2 serão decididas em um teste. Hirotoshi quer que Nagi participe, mas também pode acabar levando para o teste antigos membros da Blue Lock e até novos jogadores. O Kira em específico era conhecido como uma joia do futebol japonês, o que pode fazer com que Hirotoshi se interesse bastante por ele, já que ele tem muito interesse em lucrar em cima dos garotos. Além disso, outros jogadores que podem participar do teste são Tokimitsu, Igarashi, Hajime Nishioka, Naruhaya e entre outros eliminados, mas Kira é com certeza o principal nome entre eles. O Hitoshi Sai vai jogar a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção japonesa, mas com uma certa condição: ele não quer participar das fases de grupo. Na verdade, ele quer mais enfrentar a Espanha de Bunny Iglesias, seu possível rival. Esta é sua motivação para jogar este torneio. De acordo com ele, ele não queria ter que usar a Blue Lock como um trampolim. No entanto, tem um sonho que ele precisa realizar e a Blue Lock vai ser o meio para isso. O velho Buratsuta tem 3 vagas especiais na qual ele pode escolher os jogadores e uma dessas vagas ele já garantiu para Hitoshi Sai. O New Gen japonês não tinha intenção de participar dessa Copa. No entanto, depois de ver Bunny Iglesias se destacando na final da Copa del Rey, ele ficou empolgado e motivado o suficiente para jogar, mesmo que tenha que usar a Blue Lock para isso. Mas e aí, na sua opinião, Hitoshi Sai vai mandar bem ao lado da Blue Lock ou não? Deixe aqui nos comentários. Por que o Julian Locke não é um New Gen? Então, a primeira coisa que temos que considerar é como sabemos que ele não é um New Gen. E isso acontece porque todos os jogadores que fazem parte deste grupo que foram mostrados até agora tiveram suas apresentações com o título de New Gen acima de seus nomes, exceto o Hitoshi Sai, que só teve seu título de New Gen apresentado depois, já que no início da obra o autor não colocava esses títulos nas apresentações. Já o Locke foi apresentado
apresentado de forma diferente, tendo sim um título, mas chamado de O Prodígio. E mesmo ele tendo idade para ser um New Gen, ele nunca foi citado como um. Isso porque provavelmente o Loki não é mais um New Gen, só que já deve ter sido um no passado. No entanto, como já se consagrou no futebol profissional há um bom tempo, ele não é mais considerado uma promessa. Loki já é uma realidade para brigar com os melhores do mundo. Os 11 melhores jogadores da nova geração são escolhidos pela FIFA e provavelmente numa premiação anual, assim havendo mudanças entre alguns membros de vez em quando. Por isso, o Loki nunca foi citado como sendo um New Gen. Quem destruiu o sonho de Toshisai foi provavelmente Bunny Iglesias, o New Gen que joga pelo Barça. A expressão do rosto de Toshisai diz tudo. Ele fica incomodado com a ótima performance de Iglesias, o atacante do clube catalão e rival do Real de Toshisai. Mas o incômodo dele não é só por Iglesias ser do clube rival, aparentemente é algo mais profundo, como uma antiga rivalidade pessoal. E as palavras de Bunny Iglesias para Isagi nos dão uma grande pista disso tudo. Pessoas felizes como você me dão vontade de morrer. Foi isso que ele disse e pode nos revelar que o ego de Iglesias tende a querer destruir a alegria alheia. O que se estiver relacionado a Toshisai pode nos explicar a mudança dele após ir para a Espanha, que passou de alguém que era alegre e feliz jogando futebol para alguém mais distante e frio, e a treta entre eles vem de tempo, por isso que diante de Iglesias, o ego de Toshisai ainda ferve intensamente. O Lamine Yamal de Blue Lock finalmente apareceu e ele é o rival de Toshisai. No capítulo 307 de Blue Lock, Isagi foi para a Espanha, mais precisamente para Barcelona, assistir uma partida entre o Barça de Blue Lock versus o Chico Oride, o Atlético de Madrid da obra. E foi lá que o Isagi conheceu Bunny Iglesias, um novo New Gen de Blue Lock que joga pelo Barça e é um provável rival de Toshisai. Além disso, Bunny tem algumas semelhanças com Lamine Yamal, como vestir a camisa 19, ser aparentemente canhoto já que ele dominou e chutou de canhota e, claro, ser um atacante e uma jovem promessa do clube catalão. Iglesias é o quarto New Gen a aparecer na obra e já foi apresentado com um golaço, que inclusive incomodou bastante Toshisai, assim nos evidenciando que eles têm uma treta antiga. Eu tô no hype demais para esse novo personagem. Bunny Iglesias, anotem esse nome. O Nagi se apaixonou pelo futebol e ele mesmo confirmou isso no capítulo 207 de Blue Lock, só que não houve dedicação suficiente da sua parte na relação com o futebol e 99 capítulos depois, no 306, ele se encontrou desesperado implorando por uma chance de voltar, querendo reencontrar aquela sua versão genuinamente empolgada com o futebol na Blue Lock, e pra Nagi não é qualquer tipo de futebol que vai lhe trazer aquela sua versão. Se fosse por isso, ele já teria aceitado a proposta que recebeu na Liga Neo Egoísta, só que na verdade ele quer estar com a Blue Lock, jogando o futebol egoísta criado para transformar o sonho japonês de vencer a Copa do Mundo em realidade. Esta é a única versão de si mesmo que Nagi amou, mas foi perdida com sua saída da Blue Lock. Agora o que lhe resta é ainda lutar para reconstruir essa relação. O Nagi vai voltar, mas será que como herói ou como vilão? Eis a questão. Depois de ter sido eliminado, Nagi sentiu muitas dificuldades para voltar para sua vida cotidiana, e depois de sofrer por causa disso, num ato desesperado, Nagi voltou para Blue Lock de bicicleta e ficou por dias acampado lá na frente da sede, a ponto da Anri ameaçar chamar a polícia caso ele tentasse invadir o local. E ele tentou de
tudo, inclusive até mandar uma mensagem pro Mikhadirel, só que percebeu que seu amigo não recebe mais suas mensagens. Nagi foi recusado pela Blue Lock e se viu desesperado, tentando voltar de qualquer jeito, até que da sombra surge o presidente da União Japonesa de Futebol, Hirotoshi Buratsuta, com uma proposta misteriosa para ele, e é a última oportunidade de Nagi Seishiro. Será que ele vai agarrá-la com unhas e dentes? Comentem aqui suas opiniões. O Shidou vai falir a Blue Lock em apenas 14 dias. Isso porque durante seu treinamento especial, Jinpachi Ego designou para ele a difícil missão de viver tudo que ele sempre quis viver. E melhor ainda, a Blue Lock que vai arcar com todos os custos. O Ego deu asas para a cobra. Vimos ele saltando de paraquedas com semblante todo esbugalhado, imerso em adrenalina como se estivesse mergulhando na própria dopamina que o move. Jinpachi Ego provavelmente quer que Shidou Ryusei viva o mais intensamente possível para chegar explodindo na Copa do Mundo Sub-20 e que durante ela Shidou busque uma descarga de dopamina maior do que tudo que ele viveu nesses 14 dias de férias. E assim ele vai querer sempre mais e durante a Copa vai fazer de tudo para que seu ego exploda como jamais explodiu antes. Top 10 jogadores mais valiosos da Liga Neo-Egoísta em Blue Lock. Em 10º lugar está o Agi do Manshine com 80 milhões. Em 9º lugar, Tigiri com 90 milhões. Em 8º lugar, Charles Chevalier com 110 milhões. Em 7º lugar, Bátira com 120 milhões. Em 6º lugar, Alexis Ness com 130 milhões. Em 5º lugar, Barou com 150 milhões. Em 4º lugar, Shidou com 160 milhões. Em 3º lugar, Isagi-Oichi e Toshihin, ambos com 240 milhões. Em 2º lugar, Dom Lorenzo com 280 milhões. Em 1º lugar, Michael Kaiser com 400 milhões. Estes foram os melhores valores da Liga Neo-Egoísta. Se curtiu, deixe o like e considere nos seguir para mais conteúdos de Blue Lock. Enquanto Nagi foi eliminado da Blue Lock sem derramar uma lágrima sequer, Urel por sua vez chorou oceanos, e isso só mostra a diferença da importância do futebol para ambos. O Nagi nunca demonstrou muito interesse no esporte e quando começou a gostar mais foi tarde. E a real é que o sonho de vencer a Copa do Mundo é de Mikhadirel, que ao encontrar o Nagi viu um talento que poderia o ajudar a chegar lá. Nagi é como um tesouro para Arel, que se gaba por ter descoberto o talento dele e quer fazer do seu amigo o melhor jogador do mundo. E a verdade é que o objetivo maior de Nagi era superar Isagi-Oichi, nem que fosse apenas em um breve momento. Só que depois que ele conseguiu, não foi capaz de encontrar nada que o motivasse o suficiente para fazer ele crescer e evoluir. Ganhar a Copa do Mundo e ser o melhor jogador de todos nunca foi o sonho de Nagi. Eram objetivos que Irel impôs a ele. Com a separação de ambos, agora Arel finalmente vai poder buscar ele mesmo ser o melhor jogador do mundo e poder ganhar a Copa com suas próprias forças, enquanto Nagi vai ter que encontrar uma nova motivação, seja jogando futebol ou não. É o fim de Nagi Seishiro, tomou o Lock-Off, ele não é mais necessário na Blue Lock. O ego de Nagi não foi suficiente para se manter e Jinpachi Ego foi direto. O talento de Nagi murchou e não vai mais florescer, mesmo que o Mikhadirel tenha regado e cuidado para que florescesse. E talento não é acreditar nas habilidades de alguém, o talento é prová-las. Nagi não teve a motivação necessária e muito menos a capacidade de sair da zona de conforto e se desafiar, mesmo que isso tivesse custado sua carreira.
Nagi ficou satisfeito com a sensação de vencer Sagiyoshi em um lance, mesmo que por sorte, e acabou agindo como um animal de barriga cheia que não vê necessidade em caçar. A satisfação acabou com ele. A escolha de se aliar a Arel foi o que matou o talento de Nagi Seishiro, e isso era algo que Agi já havia tentado avisar, mas eles não deram ouvidos. Nagi ficou satisfeito com pouco e teve medo de se arriscar demais, o que custou sua permanência na Blue Lock, e agora Nagi já pode voltar para casa. Mano, é sério que tem gente achando que os 5 craques de nível mundial são humildes e bonzinhos só porque eles se importaram com a lesão de Tigiri? É claro que não, e sim, isso foi uma atitude muito legal da parte deles, mas nada além do básico, até porque eles são adultos e não são irresponsáveis, então é óbvio que eles parariam e também prestariam alguma ajuda pro garoto. No entanto, isso não tem nada a ver com humildade, até porque logo em seguida a gente viu eles discutindo entre eles mesmos para ver quem é o melhor do mundo, sem contar que suas motivações muitas vezes são arrogantes, como por exemplo o Blake, que só liga pra mulheres, o Dada Silva, que só liga pra dinheiro, o Cavazos, que só liga pra si. Todos eles têm seus egos e são sim arrogantes. Se precisarem provocar, eles provocam, tiram onda, desdenham de seus adversários e não tem medo de exporem seus egos. Como a gente viu, o Léo Luna foi legal sim se preocupar com Tigiri, porém contra Itoshi Rin ele foi extremamente preconceituoso, desmerecendo bastante o garoto e seu irmão por serem japoneses, e se a gente vê, todos eles fazem isso praticamente. O Julian Locke é mais na dele, não faz isso de forma declarada, mas a gente sabe sim que ele tem um ego muito grande. Então os craques de nível mundial não são nada humildes, eles são sim arrogantes. Mano, o Barou foi esculachado pelo Dada Silva, Nagi foi entortado pelo Luna, Zantetsu não foi páreo pro Adam Blake e Tigiri e Kiora não deram nem pro cheiro contra o Cavazos. O quinteto do Nagi foi atropelado pelas estrelas de nível mundial sem os esforços de Julian Locke, que não participou da jogada. Isso só prova o quão à frente os profissionais estão, sendo que os jogadores da Blue Lock nem usando suas melhores qualidades conseguem vencê-los. Zantetsu tem a melhor aceleração da Blue Lock, só que foi inútil contra o Blake, que até parece ser meio pesado por ser robusto, mas conseguiu antecipar o garoto. O Barou, que é um dos mais fortes da Blue Lock e tem um poderoso jogo de corpo, não conseguiu sequer mover um músculo do Dada Silva de lugar, que ainda fez o Barou de boneco, mostrando sua força brutal e soberana. Já o Luna destruiu as qualidades de Nagi, manipulando o espaço entre eles e tirando toda a estabilidade do garoto. E o Cavazos mostrou que tem uma visão de jogo muito aguçada, uma metavisão que tornou inútil a agilidade de Kiora e Tigiri. E ainda devemos considerar que todos eles têm egos muito intensos, a ponto de cada um deles acreditar que é o melhor jogador do mundo. Você sabia que o Manshine em Blue Lock é a única equipe que não teve um camisa 10 revelado de toda a obra? Então, esse é um detalhe que me incomoda um pouco, mas que até tem uma explicação. De todas as equipes de Blue Lock que a gente viu, praticamente todas elas tiveram camisa 10 revelado, seja na primeira seletiva, segunda, terceira, Liga Neo Egoísta, o Arco da U20 e até mesmo na maioria dos times colegiais dos garotos. No entanto, o único time de Blue Lock, principalmente dos que tem destaque, que não teve um camisa 10 revelado é o Manshine City. E isso é porque provavelmente esse camisa 10 só não foi mostrado mesmo. Ele possivelmente está participando na equipe, mas deve ter ficado no banco, deve ter perdido sua vaga para Nagi
Ourel ou quem sabe até Tigiri. Mas é muito difícil que não existam camisa 10 e talvez a gente até veja ele no spin-off do Nagi. Mano, o Itadori acabou de aparecer no novo mangá de Jujutsu Kaisen depois de 68 anos e agora se tornou o novo Satoru Gojo. Mas como que o Itadori não envelheceu? Saiu o capítulo 10 oficial do novo mangá Jujutsu Kaisen Módulo e nele o Itadori finalmente apareceu. Depois do retorno do Mahito, agora foi a vez do nosso protagonista aparecer e ele é considerado o feiticeiro mais forte do mundo. Nesse capítulo o governo japonês estava em reunião para decidir como iriam enfrentar a guerra política contra os alienígenas e eles estão procurando o Itadori para provar que os humanos possuem feiticeiros poderosos, ou seja, o Itadori virou o novo Gojo. Mas como que o Itadori não envelheceu se essa história se passa 68 anos no futuro? Tem 3 motivos possíveis para isso. A primeira teoria é que o Itadori não envelheceu por conta do uso da energia reversa para manter o corpo jovem, ou talvez seja por ser o usuário da manipulação de sangue, assim como o Chozo, depois de ter absorvido seus irmãos, que eram pinturas da morte. A segunda teoria é por conta do Itadori ser filho do Kinjaku, e também por ter sido receptáculo do Sukuna. E a terceira teoria é que o Itadori foi selado naquela mesma dimensão que o Gojo foi selado na segunda temporada. Nela o tempo não passa, então o Itadori deve ter treinado todos esses anos, por isso não envelheceu. E na opinião de vocês, o Itadori superou o Gojo em poder? Mano, vocês sabem quais são os animes confirmados para 2026? Se liga nessa lista com os animes mais aguardados do ano. Vamos ter a temporada final de Bleach chegando em julho de 2026, a terceira temporada de Jujutsu Kaisen dia 8 de janeiro, o especial de Naruto com novos episódios no final de 2026, Frieren segunda temporada no dia 16 de janeiro, Black Clover segunda temporada confirmado para 2026, Jojo Part 7 Steel Bar Run no dia 19 de março de 2026, My Hero Academia Vigilante segunda temporada dia 5 de janeiro, Tokyo Revengers quarta temporada ainda em 2026, Re:Zero quarta temporada em abril de 2026, Mushoku Tensei terceira temporada em 2026, mas ainda não acabou, tem muito mais anime. Vamos ter Blue Lock terceira temporada, Oshinoko terceira temporada, Tensei Shitara Slime quarta temporada, Dr. Stone temporada final, Ali Force temporada final, Beastars temporada final, Diário de uma Apotecária terceira temporada, novo filme de Diário de uma Apotecária, Hell's Paradise segunda temporada, Classroom of the Elite quarta temporada, novo filme de Made in Abyss, novo filme de Gintama, novo episódio especial de Evangelion, Dorohedoro segunda temporada, Blue Box segunda temporada, The Beginning After the End segunda temporada, novo anime Yomi no Tsugai, novo anime Witch Hat Atelier, Aoashi segunda temporada, Youjo Senki segunda temporada, novo anime de Ghost in the Shell, Fate Strange Fake, novo filme de Tensei Shitara Slime, Mato Seihei no Slave segunda temporada, Isekai Cheat Skill segunda temporada, Tokidoki Bozoto segunda temporada, Tsurugi no History a segunda temporada, novo anime de Baki, novo anime de Sekiro, novo anime Illicid, novo anime Roster Fighter, Lord of the Mystery segunda temporada, novo anime Sentencing to be Hero, novo anime Darwin Shinrin, One Piece Arco de Elbaf, Devil May Cry segunda temporada e por fim o novo anime Liar Game. E vocês, quais animes vão assistir em 2026? Mano, o que ninguém esperava aconteceu. A terceira temporada de One Punch Man não vai acabar e agora o Garou Cósmico corre o risco de ter uma das piores animações, ou algo ainda mais preocupante, ele pode nem aparecer no anime. Fica aí que eu vou explicar. Se isso é legal, agora eu desisto. Vou pra casa mesmo. Adeus, amigos. Pra quem não tá ligado, a terceira temporada de One Punch Man iria acabar agora dia 28 de dezembro de 2025 com seu último episódio. E todo mundo tava feliz que essa temporada, que tá bem abaixo da média, iria acabar finalmente. Mas algumas fontes confiáveis de anime revelaram que essa temporada não vai terminar agora, e que uma parte 2 da temporada vai ser produzida. E o pior, pelo mesmo estúdio que fez a temporada atual. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Isso mesmo, gente. O próximo arco do anime que vamos ter o Garou Cósmico pode ser animado pelo mesmo estúdio que fez a temporada atual, que tá desse jeito. E a chance do Garou Cósmico ser afetado são muito grandes. Ou então algo pior pode acontecer. Eles podem adaptar a primeira versão do mangá, onde o Garou Cósmico nem aparece, e sim essa outra versão do Garou. Segundo as informações que estão circulando, essa parte 2 da terceira temporada só chegaria em 2027. Ou seja, eles têm tempo suficiente para animar a temporada, ou tempo suficiente para entregar mais uma vez uma temporada abaixo da média. Socorro! Alguém me ajude! Mano, vazou agora no final de 2025. O anime de Naruto vai voltar em 2026 com novos episódios, e temos até a data da volta do anime. Mas eu quero agora! Pra quem não lembra, em 2023 foi anunciado que o anime de Naruto iria voltar com o especial de aniversário de 20 anos da franquia, com novos episódios que teriam histórias inéditas que nunca vimos. O detalhe é que esse especial nunca saiu e foi adiado. Vai fazer mais de 3 anos que os fãs estão esperando esse especial de 20 anos. Mas agora, dia 26 de dezembro de 2025, uma fonte confiável de anime que sempre acerta as informações revelou que a produção desses episódios especiais finalmente foi concluída. E agora temos uma data aproximada de quando esses episódios vão ser lançados. Mas afinal, o que vem nesses episódios especiais de Naruto? Começando que serão 4 novos episódios totalmente originais
originais de Naruto, ou seja, não são remakes, porém vão ter uma animação muito boa. Além disso, os episódios vão ser focados no time 7 clássico. Esses episódios vão se passar antes do Shippuden, na mesma fase do clássico, e claro, vai ser supervisionado pelo próprio Kishimoto, o criador de Naruto. Segundo o vazamento, os episódios estão previstos para final de 2026, então meu palpite é que eles cheguem entre outubro e dezembro de 2026. E vocês preferem um remake de Naruto ou a volta do anime de Boruto? Mano, o Pikachu pode deixar de existir na nossa vida real. O Pika de 20 centímetros do animal que inspirou a criação do Pokémon Pikachu corre um risco muito sério. Fica aí que eu vou explicar. Parece que começou a chover. Como assim chover? É chuva, sim. Se vocês não sabem, muita gente acredita que o animal que inspirou o Pokémon Pikachu a ser criado foi esse animal chamado Pika de Ilha, ou pelo nome científico, o Cotona iliensis. E colocando os dois ao lado, dá pra ver que são bem parecidos. Esse animal chamado Pika é um mamífero bem raro e muito pequeno, tanto que mesmo em sua forma adulta, ele tem apenas 20 centímetros. Ele vive em regiões montanhosas e geladas, normalmente em montanhas da Ásia ou montanhas da América do Norte, sempre em lugares cheios de rochas, onde ele se esconde em buracos para se proteger. O problema é que com as mudanças climáticas e o aquecimento global que o nosso mundo vem sofrendo, o habitat desse animal tá desaparecendo, tanto que a população de Pika de Ilha caiu mais de 70%, e hoje de Pika existem menos de 1000 no mundo todo. Agora em 2025, os cientistas até conseguiram achar esse animal de novo, mas se nada for feito, ele pode acabar desaparecendo, ou seja, o Pikachu da vida real pode simplesmente sumir da natureza. E vocês, o que fariam para ajudar a salvar o Pika? Mano, vocês sabiam que Kimetsu teve seu filme do Castelo Infinito boicotado? Fica aí que eu vou explicar. Agora deu caralho mesmo, viu? Se vocês não estão ligados agora, no final de 2025, o filme do Castelo Infinito fez um sucesso gigantesco no mundo todo, acumulando mais de 780 milhões de dólares em bilheteria, virando um dos melhores filmes de anime da história. Mas como assim esse filme foi prejudicado pela China? A história é bem mais complexa do que parece. Para começar, a China e o Japão nunca tiveram uma relação tranquila. Para vocês terem uma ideia, o primeiro filme de Kimetsu, o Trem Infinito, nem chegou a ser exibido na China. Mesmo assim, por causa do hype gigantesco do filme do Castelo Infinito, que lançou agora em 2025, o filme foi liberado para estrear na China, e estreou no dia 14 de novembro de 2025. O filme ficou 28 dias em cartaz, e arrecadou mais de 96 milhões de dólares apenas na China, sendo um grande sucesso para um filme japonês. Só que mesmo assim o filme não ficou mais tempo em cartaz, e o motivo disso é por conta de um conflito entre os governos, que aconteceu agora no final de 2025. Por isso o filme do Castelo Infinito acabou sendo afetado, e não vai mais ser exibido na China, impedindo o filme de alcançar 1 bilhão em bilheteria. E vocês acham que esse filme mereceu esse boicote? Mano, vocês sabem por que o cabelo do Goku Black é rosa? Fica aí que eu vou explicar. Como vocês sabem, quando o Goku usou pela primeira vez o Super Saiyajin Deus, o cabelo e a sua aura ficaram vermelhos. Depois, quando ele se transforma em Super Saiyajin Deus Super Saiyajin, a sua aura e seu cabelo ficaram azuis. Mas com o Goku Black é diferente. Esse mesmo poder nele muda o cabelo e a aura pra cor rosa. Mas por qual motivo isso acontece? Se vocês assistiram apenas o anime de Dragon Ball Super, essa foi a explicação. Veja bem esta cor. Você não acha linda? O Super Saiyajin Rosé. Sim, não tem explicação no anime, já que essa forma só foi explicada no mangá, e muita gente não sabe disso até hoje. E mano, a explicação é bem mais simples do que parece. Se vocês não lembram, o Goku Black não é o Goku, ele é o Zamasu usando o corpo do Goku, ou seja, o Goku Black na verdade é o Zamasu. E o detalhe mais importante, o Zamasu é um Kaioshin, ou seja, um ser divino. No mangá é explicado que quando o poder do Super Saiyajin Blue é usado por um ser divino, faz o cabelo mudar de azul pra rosa. Por isso o Goku e o Vegeta não conseguem usar o Super Saiyajin Rosé, porque eles são mortais, e não são seres divinos como o Goku Black. E vocês preferem Super Saiyajin azul ou rosa? Mano, os fãs de Boruto estão acusando One Piece de copiar Boruto, mas será que isso é verdade? Fica aí que eu vou explicar. Se vocês não estão ligados, agora no final de 2025, depois que saiu um episódio de One Piece em que o Luffy sente o haki do Joy Boy, nesse momento o Luffy fica chocado e uma marca aparece no olho dele. Foi aí que começou tudo. Os fãs de Boruto começaram a dizer que One Piece estava se inspirando em Boruto, tudo porque essa marca que apareceu no olho do Luffy é muito parecida com o Mangekyo Sharingan da Sarada, que tem o mesmo formato. E não parou por aí, ainda falaram que a batalha contra os Goroseis é uma cópia da batalha do Madara contra os Bijus. Mas afinal, One Piece realmente copiou Boruto? Na verdade não é bem assim. No caso de One Piece, esse símbolo já apareceu várias vezes antes, sem contar que Naruto Shippuden também já usava esse tipo de símbolo muito antes de Boruto existir. Essa marca que apareceu no olho do Luffy e o formato do Mangekyo Sharingan da Sarada, ambos fazem referência a símbolos ligados aos deuses do sol, ou seja, algo inspirado direto da mitologia, já que a Sarada tem o poder da deusa do sol e o Luffy tem o poder do deus do sol. E vocês acham que o One Piece copiou Boruto? Mano, vocês sabem o que aconteceu com cada personagem? No final de Boku no Hero, começando com Deku, ele perdeu seu poder do One for All e no futuro se tornou professor na escola, ajudando vários alunos a se tornarem heróis. Porém, depois de receber uma maleta com armadura especial, ele voltou a ser herói ao lado dos seus amigos. O Kota é aquele garotinho que o Deku salvou na terceira
terceira temporada, virou amigo da Eri e no futuro se tornou um aluno da escola de heróis, sendo aluno do próprio Deku. A Hatsumi do departamento de suportes criou uma empresa que cria itens de suporte. A Labrava e o Gentle Criminal casaram no futuro e abriram uma empresa de tecnologia. O Shoji, aquele herói dos tentáculos, se tornou o herói número 9 e ainda ganhou o prêmio da paz. A Uraraka se tornou heroína profissional, ajudando as crianças das escolas a lidarem com seus poderes. O Bakugou se tornou herói profissional e mais pra frente se tornou o herói número 5, mas continuou sendo arrogante como sempre. Agora a Eri, aquela garotinha que o Deku salvou na quarta temporada, aparece no final adolescente, ao lado de algumas amigas da escola. O Todoroki se tornou um herói profissional, ficando no rank número 8 e se tornando muito amado pelas pessoas. O Mirio Togata se tornou o herói número 1 do Japão. O Kirishima se tornou bastante amado pelas crianças e pelo público. O Tokoyami virou garoto propaganda, além de se tornar um herói que age nas sombras. O Aoyama e a Hagakure, aquela menina invisível, se tornaram heróis profissionais parceiros, além da Hagakure chamar bastante atenção por causa da sua aparência. A Mina Ashido ficou bastante popular entre os jovens, participando nos eventos de dança. O Koda ao lado do Shoji passaram a lutar pelos direitos dos heteromorfos. O Kaminari e a Jiro têm agências de heróis vizinhas, tudo porque o Kaminari não gosta de ficar sozinho. O Shinzo, assim como o Tokoyami, se tornou um herói que age nas sombras. O líder da agência de heróis do seu irmão, e ainda ajudou seu irmão a voltar a ser herói com itens de suporte. A Momo virou pesquisadora, que participa em projetos no mundo todo. O Zero se tornou um herói muito querido pelo público, diferente do Mineta, que não ficou tão popular assim. E pra vocês, qual personagem teve o melhor final? Mano, vocês sabem quais foram os melhores animes de 2025? Graças ao site Anilist, dá pra ver exatamente quais foram os melhores desse ano. No 10º lugar ficou a parte 2 da temporada final de Dr. Stone, 84% da aprovação do público, uma das melhores temporadas finais dos animes, e ela se passou no Brasil. Em 9º lugar ficou o anime de Cinderella Grey com 85%, aquele anime de corrida com garotas de anime. Em 8º lugar o anime de To Be Hero X, com 85%, o anime chinês de super-heróis, que foi um dos melhores desse ano. Em 7º lugar a segunda temporada de Solo Leveling, com 86%, já era esperado estar na lista, já que essa temporada foi um sucesso gigantesco. Em 6º lugar ficou o novo anime de romance Kaoru Hana, com 86%, o melhor anime de romance que tivemos em 2025. Em 5º lugar a temporada final de Boku no Hero, com 86%, uma temporada final digna para esse anime. Em 4º lugar o anime de Takopi, com 87%, outro anime que foi um grande sucesso por causa da história e da animação. Em 3º lugar o filme de Demon Slayer Castelo Infinito, 87%, o filme de anime que dominou 2025, como sempre Kimetsu fazendo em história. Em 2º lugar a segunda temporada de Diário de Apotecária, 88%, um dos animes mais amados dos últimos anos. E em 1º lugar ficou o filme de Chainsaw Man Arco Reze, com 91%, que foi o anime com melhor avaliação de 2025. E pra vocês, quais foram os melhores animes de 2025? Mano, como assim a Adidas vai fazer parceria com Kaiser de Blue Lock agora em 2025? E tudo por causa de uma rosa azul que eles postaram nas redes sociais. Fica aí que eu vou te explicar. Pra quem não conhece o Kaiser, é aquele personagem que apareceu no final da segunda temporada do anime. Ele vai ser um dos personagens mais importantes da terceira temporada, que tá prevista pra chegar no começo de 2026. Mas que história é essa da parceria da Adidas com o Kaiser? Tudo começou quando a Adidas postou essa foto, uma camisa da seleção japonesa, uma rosa azul em cima. Como o Kaiser tem uma tatuagem de rosa azul no pescoço, os fãs de Blue Lock acharam que a Adidas iria fazer parceria com o Kaiser de Blue Lock e que iriam lançar uma nova chuteira inspirada nele. A Adidas já fez parceria com o Kaiser e muitos de vocês nem devem saber. Agora em 2025 rolou um evento no Japão chamado Shinjuku Art Week e nela tinha uma exposição de Blue Lock com o protagonista Isagi e também com o Kaiser. Além dessas artes, foi vendido nesse evento as camisas da seleção japonesa com o nome do Isagi e um moletom personalizado da Adidas com o Kaiser desenhado. Mas e essa publicação da Adidas? Realmente é uma nova parceria com o Kaiser? Na verdade foi desmentida essa teoria. A Adidas postou um vídeo revelando que era parceria com a cantora japonesa Ado, que vocês devem conhecer, porque é ela que canta essa música da Uta de One Piece. Agora uma pergunta pra vocês. Por qual motivo o Kaiser tem uma rosa azul tatuada no pescoço? Mano, você já se perguntou por que os animes têm abertura? Fica aí que eu vou te explicar. Se você, assim como eu, sempre assiste as aberturas dos animes, já deve ter parado e pensado, por que as aberturas existem? A maioria dos animes tem abertura, e muitos desses animes ficaram famosos justamente por causa delas, como é o caso de Tokyo Ghoul com a abertura Unravel. Se eu tivesse que escolher os animes com as melhores aberturas, pra mim seria Naruto e Jojo, sendo essa minha abertura favorita. Mas por qual motivo essas aberturas existem? Tem vários motivos pra isso. O primeiro motivo é tudo estratégia de divulgação, ou seja, capitalismo. Toda abertura de anime é feita por um cantor ou uma banda, que usa disso pra divulgar tanto o anime quanto a sua música. Ou seja, isso ajuda a dar visibilidade pro artista, fazendo também mais gente conhecer o anime. O segundo motivo é que as aberturas ajudam a produção do anime. Como as aberturas têm normalmente 1 minuto e meio de duração, isso reduz o tempo que os animadores precisam trabalhar. O terceiro motivo é que as aberturas criam identidade pro anime. Quando a gente gosta muito de uma abertura de anime que fica na nossa cabeça, sempre que ela toca a gente vai lembrar
lembrar de qual anime é aquela abertura. Isso também ajuda a manter o público assistindo o episódio, já que se o episódio aparecer na sua TV e na hora estiver passando a abertura, isso vai aumentar as chances de você continuar assistindo. E pra vocês, qual a melhor abertura dos animes? Mano, a Turma da Mônica vai lançar uma paródia do anime de Demon Slayer. Isso mesmo que vocês ouviram. Agora no final de 2025, a Turma da Mônica vai lançar uma edição exclusiva inspirada no anime de Kimetsu. E isso foi postado na conta oficial deles. Como vocês sabem, a Turma da Mônica já fez paródia com outros animes, como por exemplo One Piece, e até já postaram uma arte inspirada em Dandadan. Mas agora chegou a vez de Kimetsu. O nome dessa nova paródia é Lemon Slayer, os Caçadores de Azedos, e cada personagem da Turma da Mônica se tornou um personagem do anime. O Cebolinha nessa paródia se tornou o Tanjiro Kamado, a Mônica se tornou Armando Tanjiro, a Nezuko Kamado, a Magali se tornou o nosso amado Zenitsu, o Cascão se tornou Inosuke, mas com um visual um pouco diferente, a nova personagem Milena vai ser a Hashira do inseto Shinobu Kocho, o Jeremias se tornou Hashira da água Tomioka, e o personagem louco da Turma da Mônica vai ser o nosso rei dos onismos Zan. Lembrando que na CCXP que acontece esse ano do dia 4 a 7 de dezembro, vai ter um lançamento exclusivo com 4 capas diferentes dessa paródia. A primeira capa que vocês estão vendo é a comum, a segunda capa vai ter apenas 500 cópias, a terceira vai ter apenas 50 cópias, e essa última apenas uma pessoa vai ter essa capa. E se vocês quiserem um spoilerzinho da história, já foi divulgada a sinopse da paródia. E pra vocês, qual personagem mais combinou nessa paródia? Mano, esse artista tá criando um remake de Dragon Ball Super, refazendo várias cenas do anime, mas será que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Pra quem não tá ligado, agora em novembro de 2025, surgiu um rumor muito forte dizendo que o anime de Dragon Ball Super vai ganhar um remake em 2026, e que esse anúncio deve acontecer no dia 25 de janeiro, durante o evento de 40 anos do aniversário da franquia. E no próprio site oficial do evento, diz que vai ter um anúncio gigante. Foi aí que esse artista viralizou na internet, porque ele tá refazendo várias cenas do Super com traço do Daima, que seria o jeito que ficaria o remake do Super. Como vocês sabem, o anime do Super tem vários problemas, como a animação meio estranha e as cores erradas das novas transformações. Porém, esse artista resolveu todos esses problemas. O Super Saiyajin Blue agora ficou azul de verdade, as auras ficaram bem melhores e até o instinto superior esse cara deixou melhor. Ele também arrumou o design de outros personagens, deixando até os vilões mais bonitos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a forma God do Goku, que ficou muito mais bonita nesse novo traço. O mais estranho de tudo isso é que esse cara tá recriando as cenas do Super desde agosto de 2025, antes mesmo desses rumores surgirem. Eu não sei vocês, mas esse cara deve saber de alguma coisa e não quer contar pra gente.